Muito bem, Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. エゼキエル書の36章26節と27節。 E diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. エゼキエル書の36章の26節と27節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から、石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。No contexto de Ezequiel, desse capítulo que a gente leu, Israel, o povo de Deus, ele tinha sido tomado por inimigos ali da região, porque o povo havia cometido idolatria e vários pecados contra o Senhor. エゼキエルの状況をちょっと説明してみますと、イスラエルの民は敵にとらわれていたのです。それはなぜかと言いますと、イスラエルの民が偶像礼拝を行っていたせいです。 E o povo que tinha dominado as terras de Israel, os inimigos, eles estavam zombando do povo de Deus e zombando também da terra que eles moravam ali. そしてその敵っていうのは本当に神様の、この神様の民を、をからかって、また自分たちがイスラエルの土地もからかっていました。 E diz que as terras de Israel tinham se tornado como terras desertas, como uma cidade abandonada. ですから結局イスラエルの地はもう砂漠みたいな、もう誰もいないような地になってしまいました。 E tinha ali um povo que não se relacionava mais afetuosamente, já não tinha mais crianças, não tinha mais casamentos, não tinha mais alegria naquela cidade. その当時も本当に全然もう子供たちもいなくっても結婚式も行われなくって確かに本当に悲しいところでした。 Eu não sei quantos já foram naquelas cidadezinhas bem do interior de São Paulo ou de algum outro estado, em que as estradas são todas esburacadas, você não encontra a sinalização, você não vê jardim, você não vê aquele portal, aquela entrada bonita, né? E parece que não tem alegria, não tem nada naquela cidade. 皆様が行ったかどうか知りませんけど、例えばもう本当に田舎の町、サンパウロであってもどこであっても、でそこはもう道が穴だらけ、そしてもうそこにはもう、綺麗な庭とかもなくて、また門位もなくて、確かに悲しいような町です。 Ainda bem que Atibaia não é assim, né? Você chega aqui, tem um portal bonitinho, as flores plantadas ali no jardim, né? Aquela plaquinha, bem-vindo a Atibaia, tudo bem organizado. おかげさまでアチバイアの町っていうのは本当にもうちゃんとしてあって、花もあって綺麗な飾りもあります。 E quando Deus fala para Ezequiel, ele fala que o povo de Deus, ele estava com um coração de pedra. エゼキエルがイスラエルのために語りかけるときには、エゼキエルはイスラエルの民が石の心を持っているというふうに言われました。 Se você pegar uma pedra, né, um objeto duro, não tem beleza alguma na pedra, né, não tem vida, parece que é morto, não significa nada. 皆様が石を取ると、石はもう本当に何も命がないのです。もう本当に悲しいものです。 E quando você faz uma analogia, né, entre a pedra e o coração, a gente começa a entender mais ou menos que se trata de pessoas que não aceitam mudanças, são endurecidas. そして私たちが石と人間の心を比べてみますと、人間の心は石のように変えようと思わないのです。 São pessoas que não têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus. 神様の声を聞く耳を持っていないのです。 Pessoas também que não têm compaixão pelo próximo. そして相手に対して憐れみを持っていません。 Pessoas que não aceitam a repreensão, o ensino dos mais velhos. また、年取っている人たちの懲らしめを受け入れない人たちです。 São também pessoas que têm lábios
que unicamente fazem críticas ao invés de reconhecer qualidades. また、口からは文句ばっかり言って、もう本当に、褒めることを知らないのです。E muitas outras características, né, de um coração de pedra que não leva a sua casa a paz e a prosperidade. またいろんなことがこの、石の心についてありますが、とにかくそういう人たちは自分の家に平安をもたらせないのです。Salomão disse, né, certa vez em Provérbios, que o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Isso está em Provérbios capítulo 12, versículo 15. そして箴言の12章の15節には、愚かな者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。Você conhece pessoas assim? 皆様そういう人たちを知っていますか？ Que não têm ouvidos para aprender? こういう教えを聞き入れる耳を持っていない人たち。 Pessoas que parece que conhecem de tudo. もうみんな知ってるかのような人。 Você vai falar de política, ela sabe de tudo. 政治について話してるの全部知っている。 Você vai falar de tecnologia, conhece de tudo. テクノロジーについて言ったらもう全部知っている。 Qualquer assunto ela conhece de tudo e mais do que você. どんなことを話しても全てを知っているような人。 Pessoas que, quando recebem uma crítica mesmo que construtiva, ela rebate com argumentos infantis e sem qualquer fundamento. そういう人は懲らしめを受けても確かにいい懲らしめなんですけど、それに対して反抗してしまうのです。 E a consequência disso é um ambiente cheio de brigas, intrigas, sem qualquer possibilidade de reconciliação, paz e amor. その結果というのは、その人がいるところにはもう喧嘩ばっかり、柔和な心はないのです。和解ものチャンスも全然ないのです。 Você já viu famílias que agem dessa forma? Né? Uma família que você não encontra paz, alegria, amor de Deus ali dentro. そういう家族を見たことありますか？その家族には平安、また神様の愛がない家族。 É porque ali não existe um coração de carne, mas um coração de pedra reinando ali dentro. そこには本当に、石の心であって肉の心ではないからです。 E o coração de carne, né? Diz que Deus trocaria o coração de pedra daquele povo por um coração de carne. ここに書いていますように、神様はこの石の心を取り除き、肉の心を与えると書いてあります。 E um coração de carne, a gente imagina um coração, né? Pessoas que têm compaixão umas pelas outras. 肉の心っていうのは本当にお互い同士に憐れみを持っている人たちです。 Pessoas que quando abrem a palavra e lê, ela está disposta a ser transformada por aquela palavra. そういう人たちはこの御言葉を開いたら、御言葉を読んだら自分が変えられたいという気持ちを持っているのです。 Pessoas que quando ouvem uma crítica, por mais que ela não concorde, ela começa a tratar o coração para ver se aquela crítica faz algum sentido. そしてそういう人たちは懲らしめを受けたとしても、自分が何を変えられないといけないかというのを考え直すのです。 São pessoas humildes que ouvem e aprendem com o conselho dos mais velhos. 謙遜な人であり、本当に年を取った人たちの助言を聞いて、それを思って、学ぶのです。 Você já viu uma casa assim também? Uma família assim? Em que você entra, você percebe que ali existe compreensão, existe amor, existe aprendizado um com o outro. そういう人たちが持っている家族の中に入ったことありますか？そこにはもう本当にお互い同士に理解し合って和解がある場所なのです。 Faz uma reflexão aí no seu lugar. Hoje, o seu coração é um coração de pedra ou um coração de carne? 今日皆さん考えてみてください。皆様の心は石の心でしょうか？それとも肉の心でしょうか？ Quando Ezequiel ele traz essa mensagem do Senhor, o cumprimento dessa promessa acontece uns 580 anos depois, quando Cristo nasce
morre e ressuscita para salvar o pecado do そ povo. して、エゼキエルがこの予言をしたときに、その予言が果たされたのは約580年後ぐらいで、イエス・キリストがこの世に来られて、この十字架に死んだときです。 Convido a abrir em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. ヘブル人の手紙の10章の19節から22節を見てみましょ E ele diz assim: Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, que é Jesus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. う。ヘブル人の手紙の10章の19節から、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。 Por meio de Jesus, a gente deixa esse coração de pedra para receber um coração de carne. イエス様を通して私たちはこの石の心が取り除かれ、肉の心が与えられるのです。 E não só o coração de carne, mas na promessa diz que você vai receber também o Espírito de Deus. それはただ肉の体だけではなく、神様の霊も受け入れると。 Então quem compreende o Evangelho de Jesus não tem como ficar com um coração de pedra. ですからイエス・キリストの福音を理解する人は、石の心を持ち続けることができないのです。 Porque quando você descobre que você ofendeu a pessoa mais importante do universo e por causa disso você merece a morte como punição, mas vem alguém, assume a culpa no seu lugar, não tem como você continuar levando a sua vida normalmente. 皆さん考えてみてください。この世の最も大切な方が皆様の、本当に私たちがそういう大切な方を、侮辱して、そしてその結果として私たちは永遠の死を受け入れるべきなのです。でも、そのイエス・キリストが来られて私たちを十字架を通して許してくださったのです。 E a pessoa que assumiu essa culpa, essa sua culpa, foi o Filho de Deus. Você não tem como se sentir bem com isso. そしてイエス様が私たちの罪を担いでくださったのです。ですから私たちは確かに何もしないでいる状態ではいられません。 Então a primeira coisa que você deveria sentir é um profundo arrependimento, porque o seu pecado levou à morte de uma pessoa. ですからまず私たちが感じなければいけないのは、皆様のせいで誰かが死んでしまったのです。ですから私たちは誠に悔い改めるべきです。 E se você entendeu a verdade do Evangelho, a partir daí, o seu caminhar deveria ser totalmente diferente, mostrando aquilo que João Batista fala sobre os frutos do arrependimento. それを理解したのならば、皆様はもう古い生き方ができないのです。そしてこのヨハネが言われましたように、この悔い改めの道を歩むべきです。 Que é quando você sabe que você merecia a morte, mas alguém te livrou. それは自分が死ぬべきだったのに、誰かが皆様を救ってくださったのです。 E sabendo disso, você consegue bater no peito, se achando a pessoa mais excepcional do mundo? それを知りながら皆様は自分が最もいい人間だというふうに思いますか？ Dá para você viver falando mal do seu irmão quando na verdade você nem deveria estar vivo? 皆様は生きているべきではなかったのに、この兄弟の悪口を言えるのでしょうか？ Dá para você viver pisando nos outros, achando que você é melhor do que alguém?
または本当に自分が偉いと思って他の人を踏みつけるようなことができるのでしょうか。 Às vezes, no seu trabalho, você pode olhar que você tem um cargo de liderança, um cargo de gerência, de diretoria, e isso te dá o direito de pisar na cabeça dos outros. ですから例えば仕事場で皆様が上司であって偉い人であるからって言って、こういう部下に踏みつけることができるのでしょうか。 O Evangelho ele traz uma mensagem profunda, que na linguagem popular, ele diz assim: baixa sua bola. この福音は本当に私たちに深いメッセージを与えてくださいます。それはもっと自分を低くしろ。 Ele está dizendo: você está se achando? Quem você pensa que é? 皆さんも偉いと思っていますけど、自分が誰だと思っているのでしょうか。 Jesus ele diz lá em Mateus: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? イエス・キリストもマタイで言われます。なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。 Em outras palavras, Jesus está dizendo: baixa sua bola, rapaz. ですからイエス・キリストが皆様に言っているのは、本当に自分を低くしなさいと。 Você não é tudo isso que você pensa. 皆様が思っているような人ではないのです。 Você nem era para estar vivo. あなたは生きているべきではないのです。 Esse termo baixa bola, né, surge só no Brasil, né, que é dos jogadores de futebol, né, quando fazia aquelas jogadas altas para passar por todo mundo e chegar no gol o mais rápido. ポルトガル語ではボールを下げなさいと言いますけど、そういうことをね。でそれはサッカーでは本当にサッカーの選手たちがボールを上げてゴールに入れようと思っているからです。 E baixar a bola significa você ter um jogo mais humilde, onde você toca para todo mundo, né, um jogo mais baixo e você chega lá na frente com a participação de todo mundo. でボールを下げるというのは本当に自分一人でしようとしないで、本当にみんなの協力を得てゴールができるという意味です。 Teve um dia lá na empresa, né, um rapaz do sindicato foi lá, chamou todo mundo e falou assim: olha, a partir de não sei quando a gente liberou um benefício aqui para vocês e a partir de tal data vocês conseguiram tal benefício graças a nós. Ele começou a falar assim. こういう、会社員たちを、守るという、ね、システムがあるんですけど、そこの人たちが来て、私たちはあなたたちのためにこういうボーナスを、もらうことにできましたよ。私たちがそういうことをしたんだよと言ってきました。 E aí levanta um advogado, dentre os 40 advogados que estavam na sala, e o advogado chega para o cara do sindicato e fala assim: baixa sua bola, porque isso daí a gente já tinha conseguido faz tempo e é direito nosso receber isso. でそしてその中には40人の弁護士がいて、その1人が立ち上がって彼に言いました。あなたちょっとボールを下げなさい。それは私たちがもうトップの前にそのボーナスをもらっていたのですよと。 E toda vez que você sente que você está exaltado demais, que você está naquele pedestal, lembra da palavra de Jesus. Baixa a bola, na linguagem popular. ですから皆様が自分が偉いと思った時に、自分ができると思った時にイエス様の言葉を思い出してください。自分を下げましょうと、低くしましょう。 O Evangelho em si, ele transforma o nosso coração de pedra para um coração de carne. この御言葉自身が私たちの石の心を肉の心に変えてくださるのです。 Sabe que na oração do Pai Nosso, quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, significa que Ele está no céu e você está aqui embaixo. 私たちが主のお祈りをするときに、私たちは天にいまします。父よと言いますけど、確かに私たちの神様は天にいます。そして私たちはこの地上にいるのです。 Então, antes de você achar que Deus é o seu brother, que você pode falar da forma como você quer com Ele, do jeito que você quiser, lembra, Ele está lá em cima e você está aqui embaixo. そして私たちが神様に本当に軽い気持ちで、本当に神様が誰でもいいような方と話しているかのようにしたときには思い出してください。神様は天にいます。私たちはここにいます。 Em outras palavras, baixa a sua bola. 他の言葉で言いますと、自分を低くしましょう。
E a promessa de Deus, que ele diz para Ezequiel, é que ele tiraria, arrancaria o coração de pedra e daria um coração de carne. そして神様の約束は、エゼキエルに対して神様の約束は、この神様が石の心を取り除き、肉の心を与えるという約束でした。E você pensa que é fácil simplesmente trocar o coração? Né? Agora eu sou um cara, né? Eu sou um cara duro e de repente eu sou um cara super legal, super amável, humilde. それは簡単なことでしょうか。石の心から肉の心に変えるのは、私は今までは堅くな人でも本当に傲慢な心だったんだけども、すぐにパッともう低くして、もう自分は謙遜な人だと、低い人だと思えるのでしょうか。Para Deus amolecer o seu coração, você vai passar por um processo. É o processo de Deus na sua vida. 皆様の心が肉の心になるには、神様はいろんな基準をしてそうするのです。E Ele amolece esse coração de diversas maneiras, muitas vezes quebrando o nosso orgulho. そして神様がそうするのは、時には私たちの傲慢な心を砕く時。Quando Ele faz você conhecer que você não merece nada, nada além da morte. そしてまた私たちが何の権利もないということを理解させる時。Quando você reconhece que você não tem direito a nada. また本当に死以外には自分は何も得る権利がない。Quando Ele te faz sentir impotente, incapaz. また神様があなたが何もできない、もう本当にそういう無力なものだというふうに感じさせるとき。E aí quando isso acontece, você está no nível zero, no ponto zero. そういうことが起こるときに私たちはゼロの状態になります。Por exemplo, quando você perde o emprego. 例えば仕事をなくしたとき。Eu já fui mandado embora de 2 trabalhos, né, de 2 empregos. 私は2回クビにされたことがあります。E dói, porque parece que todas aquelas realizações, aqueles casos de sucesso que você teve, em algum momento alguém chega e fala assim, não preciso mais de você. それは本当に痛い気持ちなのです。どれだけ頑張っていろんなこと成功したのに、それがもうみんな無駄だっていうふうに言われたような気がするからです。Às vezes quando você recebe notícias, né, de uma doença muito grave, sua ou da sua família. または自分が悪い病気、また家族の誰かが重い病気にかかってしまった。Você sente incapaz, né, de fazer alguma coisa. Você não é médico, você não está lá, você não tem o poder de curar, né? E você não sabe mais o que fazer. もう皆さんはお医者さんじゃないからもう本当に何もできないという気持ちでいっぱいになります。Quando você tem que baixar o padrão de vida. または自分の経済的な土台をちょっと下げないといけない。Muitas vezes eu sou chamado para fazer uma consultoria financeira em algumas empresas. E aí, quando a gente faz uma análise financeira, a gente percebe muitas vezes que os donos da empresa estão tendo um padrão de vida mais alto do que a empresa consegue oferecer para eles. 時には私はいろんな会社の経済的なコンサルタントとしての仕事を求められますが、それをちゃんと見てみますと、その社長が本当に、すごい無駄遣いをしているというのがわかります。E aí a gente fala para ele assim, você tem que vender o seu carro importado, você tem que diminuir o seu custo de vida para se adequar ao padrão que a sua empresa consegue oferecer para você. そういう人たちに私は例えば外国車を売ってまた自分の、経済的な土台を下げないとこの会社に、よる土台に戻らないといけないのですよと言いますと Mas aquilo ali fere o seu orgulho e ele não consegue simplesmente dar um passo. でもそういう人たちがそういうことを聞くともう自分の傲慢な心が傷ついて結局何もできなくなってしまいます。 Quando você também tem um relacionamento rompido, né? Um namoro, às vezes não deu certo, aí você chora, você fica triste, né? Tudo isso parece que acontece para Deus aproximar o seu coração do dele. また交際がうまくいかないときに付き合っていた人と別れてしまったときにそういうときに神様が気づかせるのは本当に神様なしでは何もできないということです。 E essas lutas servem para mostrar para você mesmo que você não é super-herói, mas que você é totalmente
dependente de Deus. そういう戦いがあるとき、そういう困難があるとき、自分では何もできない、神様に頼るしかないということを気づくためにあるのです。Certa vez Deus falou para Moisés assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante os 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. ある時、神様はモーセにこう言われました。あなたの神、主がこの40年の間、荒野であなたを歩まされた全工程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。Às vezes Deus vai te mandar para o deserto, sim. 時に神様はあなたを砂漠に導くのです。Mas quando isso acontecer, dê graças a Deus, porque é o momento de Deus para trabalhar no seu coração. そういうことが起こった時には本当に感謝しなさい。神様が皆様の心を変えようとしているからです。É o momento em que Deus está fazendo a transformação de um coração de pedra para um coração de carne. その時、神様は皆様の石の心を肉の心に変えているのです。Eu lembro que uma vez minha vida estava de ponta cabeça e aí eu fui conversar com o pastor Jurandir e ele falou assim: Fernando, dê graças a Deus porque Deus está mexendo na sua vida. そしてある時、私の人生がもう本当にめちゃめちゃになっていた時に、私はジュンジュン先生と話しに行ったら、彼はこう言いました。感謝しなさい。それは神様がそういう技を行っているからです。E um coração que passa pelo fogo, ele começa a depender unicamente de Deus. そういう火の中、困難の中を通る心は確かに神様に寄っていくのです。E aí não tem espaço para você se sentir autossuficiente nem arrogante, né? Porque o Evangelho transforma a sua vida. そして福音によって自分の心が変えられたために、もう自分は自分でできる、また傲慢な心は取り除かれるのです。Então, se você está vivendo um momento de quebrantamento hoje, fracasso, né, de incapacidade, lembra disso. Deus está chamando você para unir o seu coração ao dele e está transformando o seu coração em carne. ですから皆様が今日そういう失敗の中を通っているのならば、または、本当に自分が何もできないという気持ちになっているのならば、感謝しなさい。神様が皆様の心を神様の心とつなげようとしているのです。Mas se você estiver percebendo dentro de você um ar de arrogância, autossuficiência, né, achando que o mundo tem que girar em torno de você, então Deus está dizendo, baixa sua bola e vai ler o Evangelho. でも、もし皆様が自分の心はもう傲慢な気持ちで、もう世界中が自分の周りを回っていると思っているのならば、神様が今日言われているのは、このボールを下げなさい、自分を低くしなさい、そして福音を読みなさい。Uma coisa que acontece muito com músicos, né, é ele ter toda aquela qualidade musical de tocar, de cantar, e aí quando ele faz uma bela performance, todo mundo chega e dá o tapinha nas costas dele. 例えば音楽家は、この賛美の時にも素晴らしい、弾き方をしたらみんなが褒めてくれます。E aí ele acha que ele é digno daqueles louros, né, daquela honraria toda. そしたらその人は自分がその、褒められるのを受ける権利があると思います。E se ele não entende, não compreende o Evangelho na sua plenitude, ele vai achar que ele é merecedor de tudo aquilo. でもその人がイエス・キリストの福音を理解しなかったら、自分はその権利があると思ってしまうのです。Como músico, eu digo que isso já aconteceu comigo. 私は自分も音楽家としてそういうことが起こったのです。Quando eu tocava bateria, né, no auge da minha qualidade, da minha performance musical, eu achava que eu tinha méritos por causa daquilo. 私がドラムを叩いていた時にもう自分が一番上手に叩けたと思った時、
Até que um dia eu fui fazer uma bela de uma performance e a baqueta saiu voando. そしたら私が一生懸命やろうとした時にスティックがもう飛んでいったのです。E a vergonha foi iminente. そしたらもう本当に恥ずかしかったのです。E é onde Deus falava para mim, baixa sua bola. その時に神様が自分を低くしなさいと言っているのが聞こえました。Então, antes de você pisar em alguém, antes de você achar que você é alguma coisa, lembra que você merecia a morte. ですから皆様が誰かを踏みつけようとした時、誰かを低くしようとした時には、皆さん思い出してください。皆様が受ける権利があるものはただ死なのです。Mas somente porque, pela graça de Deus, somente por causa do nome dele, ele te deu alguma coisa hoje. でも神様の愛のおかげで神様は皆様に素晴らしいものを与えてくださったのです。 Feche seus olhos. 皆さん目を閉じてください。お祈りしましょう。 Pai bondoso, recebe o nosso coração. 主よ、私たちの心を受け入れてください。 Esquadrinha os nossos corações, Senhor. 私たちの心を吟味してください。 Veja se há em nós algum caminho que te desagrada. 私たちの中にあなたを喜ばせないような道があるかを悟ってください。 Senhor, se existe arrogância, orgulho dentro de nós, revela, Senhor. 私たちのうちに傲慢な気持ちがあるのならば、それを示してください。 Quebra o nosso orgulho, Senhor. 私たちの傲慢な心を砕いてください。 Nos dá um coração sensível, um coração de carne. 私たちに聞き入れる心、肉の心を与えてください。 Um coração que ouve a Tua palavra e que é conduzida pelo Senhor. あなたの御言葉を聞いて、あなたに導かれるような心。 Nos ajuda a superar, Senhor, a nossa fraqueza também. 私たちの弱さに打ち勝つことができますようにと助けてください。 Mas nos ajuda a superar olhando para a cruz de Cristo. でもそれは十字架を見上げながらできるようにとしてください。 Lembrando que nós não somos dignos de nada. 私たちは何も受ける権利がないのです。 Não devemos receber mérito de coisa alguma. 私たちは何もそういう誉れを受ける権利はありません。 E o que recebemos é pela graça do Senhor. 私たちに与えられたものはすべて神様の恵みのおかげです。 Senhor, trata o nosso coração. ですから主よ、私たちの心に働きかけてください。 Trata os nossos relacionamentos dentro de casa. 私たちの家族関係にも、働きかけてください。 Trata os nossos relacionamentos dentro do trabalho. また仕事場での関係も。 Que a gente possa viver na plenitude do Teu Espírito. あなたの霊で満たされて生きていくことができますように。 Que a gente possa compreender esse evangelho de sacrifício. このイエス・キリストの十字架の福音を理解できますように。 Que a gente possa sempre lembrar que nunca fomos merecedores de nada, mas o Senhor, na Sua graça, nos abençoou. 私たちがいつでも私たちは何も受ける権利がなくて、イエス様の恵みによって与えられたことを思い出すことができますように。 Em nome de Jesus é que nós entregamos o nosso coração ao Senhor. イエス・キリストの皆によって私たちの心をあなたに捧げます。Amém.